Olá, meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e a gente vai falar tudo hoje sobre os alimentos inflamatórios. Você sabe quais são? Vamos lá, doutora Patrícia? Bora, simbora, meu povo. Bora, que tem muito assunto para poder falar hoje sobre esses alimentos inflamatórios, né? Na verdade, assim, a gente às vezes quer iniciar uma mudança de hábito e você começa a comer, mas às vezes você está ali inserindo todos os dias aquele alimento que realmente faz um grande mal para você, né? Causa ali um processo muito ruim dentro do seu corpo, né? Então, a gente precisa aqui sinalizar, às vezes alguns, por conta que a gente tem o conhecimento, mas às vezes as pessoas fazem o consumo dele de forma regular, acha que aquele alimento não faz mal, não o prejudica para a saúde dele, e ele consome como se fosse nada tivesse acontecendo. E a ideia aqui é de realmente alertar vocês e repassar alimentos realmente que causam malefício ali consumidos no dia a dia. Perfeito, doutora Patrícia, isso é muito importante. Isso é o que a gente chama, eu converso muito com os pacientes no consultório, que é limpar a alimentação, né? Que Fazer muitas aquela vezes, limpeza, né? quando o paciente faz aquela limpeza na sua alimentação, aquilo ali já é o suficiente para ele desinflamar, desinchar e já perde, na verdade não perde gordura, né? Acaba perdendo o líquido, né? Mas então vamos lá, doutora. Vamos elencar aqui os top 5, né? Que são os 5 alimentos mais inflamatórios, né? Não necessariamente por ordem de importância, ou qual é mais inflamatório, qual é menos inflamatório, mas a gente elencou os top 5 só para poder ficar mais fácil de lembrar os 5 principais alimentos inflamatórios. O Sim. que a senhora tem para nos dizer desses 5? Qual seria o primeiro? Não em ordem de importância, mas o primeiro que vem à sua mente agora. Então, alimentos inflamatórios são alimentos que eles causam uma inflamação no nosso corpo, decorrente do excesso ali da sobrecarga desse metabolismo, onde você tem ali toda uma alteração da parte, tanto a parte do intestino, a alteração da parte da parte de vascularização, a inflamação ali na parte de capilar. Então, a gente vai ter toda uma alteração associada ali a um estresse oxidativo. Perfeito. Então está relacionado ao estresse oxidativo que determinados tipos de Com a alimentos sobrecarga do causam no nosso organismo. E essa inflamação, ela pode ir desde inflamação no intestino a qualquer parte do de forma corpo, de generalizada. forma geral. É uma inflamação sistêmica, É uma inflamação sistêmica e aguda, né? E aguda não, desculpa, crônica. crônica, Isso. né? Então a gente tem que ter muito cuidado por conta que a inflamação, ela é um ponto, na verdade, ela é um processo muito importante para o nosso corpo, né? Porque quando a gente tem um trauma, quando a gente sofre uma cirurgia, passa por uma cirurgia, a gente vai ter todo um processo inflamatório ali que vai trazer ali substâncias, né? Vai trazer ali a parte toda de um processo que vai ser benéfico para o nosso corpo, aquela inflamação aguda, Isso, que ajuda no né? reparo de lesões, De né? lesões, né? Então vai ter toda aquela reparação, ali, acionamento das células de defesa. Então, aquele processo agudo, aquela inflamação aguda é benéfico para o nosso corpo. Mas uma inflamação crônica, né? Aquela inflamação que vem se arrastando ali, Persiste ao longo dos anos. persistente ali, aquela ali realmente é uma inflamação que causa um prejuízo enorme. E esses alimentos sistematicamente consumidos, eles causam inflamação crônica ao longo dos anos na vida da pessoa. E o que é mais importante, a maioria das pessoas nem sabem quais são, nem sabem que isso está lhe Isso mesmo, prejudicando. e hoje foi super interessante porque eu atendi mais cedo um paciente e aí eu falando para ele sobre um alimento inflamatório e ele falou, parou assim e pensou, eu disse, não, é verdade, quando eu como ali, quando eu vou em tais locais que eu consumo esse tipo de alimento, eu percebo logo que meu abdômen, meu intestino começa já a fazer barulho, muitas vezes eu corro para o banheiro, Fica com muitas vezes eu fico cheio gases. de gases, né, fica aqueles gases mais fétidos, né, ou me dá dor de cabeça. Então, ele começou a relacionar. Aí eu falei, você tem que observar, porque muitas vezes você nem observa e nem faz a ligação do que aquele sintoma está relacionado àquele alimento. E aí ele falou, mas doutor, às vezes as pessoas consomem e nem sabem realmente que aquele alimento faz mal. Às vezes não, a maioria das vezes, né? A Isso maioria das mesmo, vezes. a maioria das Eu vezes. associo muito com os pacientes que às vezes eu peço para tirar um determinado tipo de alimento e depois eles voltam, o paciente com dores articulares. É impressionante, né? O quanto Sim, de artrite a alimentação dá também, da sim, inflamação das sim, articulações. E isso acaba prejudicando muito essas pessoas. verdade. E, assim, doutor, e a gente tem os exemplos de alimentos inflamatórios, né? Então, quais seriam esses principais alimentos inflamatórios que nós temos no nosso dia a dia?
para a gente aqui enumerar aqui quais são os alimentos, vamos começar aqui por um alimento que está todo dia na mesa de milhões de pessoas e a grande maioria não sabe consumir ali, fazer o consumo de uma alimentação, de uma refeição, sem que ele esteja ali sendo base, sendo contido ali em algum prato, né? É o grande açúcar, né? Aquele açúcar branco, onde você adoça e dá sabor a tudo. Aquele açúcar branco, aquele açúcar ali que está totalmente industrializado, já perdeu todos os qualquer nutriente que tivesse ali, por conta que ele está totalmente ali, na verdade já se desfez ali todas as substâncias benéficas ali, né? E aí é um alimento que ele causa pressão alta, um alimento que ele altera toda a parte vascular, um alimento que ele inflama realmente, consideravelmente, porque ele causa uma hiperglicemia. Com essa hiperglicemia, você faz aumento de inflamação, você faz aumento da parte de ganho de peso, você faz retenção hídrica. Então, é um alimento que provavelmente as pessoas consomem todo dia, é viciante. Você poderia até mesmo comparar o açúcar a uma cocaína. A mesma sinalização que ela faz, aquela necessidade que o paciente tem de consumir aquela droga, o paciente tem simplesmente de não conseguir ficar sem o açúcar. O efeito bioquímico no nosso cérebro é o mesmo. É o mesmo. O que diferencia a potência de um. Enquanto aquelas comidas mais adocicadas dão aquela sensação de bem-estar, aquela sensação gostosa, quem cocaína alucina, né? Até por conta que ela libera substâncias excitatórias, né? Então, já é comum o paciente já querer. Então, e às vezes ele, eu não sou viciado. Você, na verdade, diga para um paciente que ele, a partir de amanhã, ele não consumir açúcar. Ele consegue dizer assim para ele, se eu não vou abastecer naquele posto ali, por conta que aquele posto tem gasolina, combustível adulterado e ele pode danificar meu carro. Ele não vai abastecer mais ali. Mas diga para esse paciente para ele ficar a partir de agora sem açúcar no café dele, no suco dele, né? Ele retirar completamente aquele açúcar. Pergunta se ele... Mas tirar o açúcar? Mas, não. Doutor, como? Como? É impossível. Eu não consigo. Porque ele é viciante. Então, realmente um alimento inflamatório que causa um estrago absurdo devido ao potencial nível de inflamação que ele causa no nosso organismo. Por conta do índice glicêmico muito alto, leva a glicose muito rápido, né? Sim. E o açúcar mascavo? Na verdade, o açúcar mascavo ele também faz essa elevação da hiperglicemia, então é contraindicado para pacientes que estão dentro de um diabetes, dentro de um ovário policístico, né, a SOP, dentro de um paciente que é pré-diabético. Realmente ele vai continuar causando aquela hiperglicemia, mas o diferencial em relação ao açúcar refinado é que esse açúcar mascavo, ele ainda tem ali, está íntegro ali aquelas substâncias ainda nutrientes, né, que ele ainda não foi realmente processado de forma a perder todos os nutrientes. Perfeito. Então, para um paciente que precisa emagrecer, para um paciente que é diabético, um paciente que tem ovário policístico, estetose hepática, ele é prejudicial. Sim. Mas entre um e o outro é melhor o açúcar mascavo. Entre um e outro que você vai escolher, então você pode trabalhar. Qual seria a dica? A dica é você trabalhar na redução do consumo desse açúcar. Se você coloca 2 colheres, você pode colocar uma. Então, se você puder trocar o açúcar mascavo por um adoçante, um poliol, como eritritol, xilitol ou estévia, seria o mais adequado, né? Caso você consiga, ou também tolere ali o sabor. Ou caso você realmente trabalhar aí a reeducação para que você desmame aí esse vício do açúcar. Eu tomo café sem açúcar há mais de 10 anos. Como é que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Primeira coisa, não adoçar a garrafa inteira, né? Quando você prepara o café. E passar a adoçar a partir da colherzinha mesmo. Eu comecei diminuindo a quantidade. Eu colocava 3 colheres, passei a colocar 2, passei a colocar 1, depois eu acabei tirando e ficou fácil fazer essa redução. Além de fazer isso também, né, eu vou colocar como eu parei de consumir o açúcar, foi trocar realmente por conta que as nossas primeiras papilas são as papilas doces, né, que chega ali, sente o sabor do docezinho. Então, eu tomar o café sem adoçar, realmente sem adoçante, o café realmente
amargo, mas utilizar, trocar ali, colocar uma banana pacovan assada, colocar ali uma batata doce. Então, aquele adocicado, né, da batata doce, ela conseguia ali amenizar aquele amargo do café. Realmente foi uma estratégia que para mim funcionou, né? Cada um vai escolher a sua estratégia que funcione melhor, mas é importante que realmente as pessoas... a estratégia do adoçante é boa também, mas o que acontece com o adoçante? De repente a pessoa não perde o hábito do paladar doce. Ela troca o açúcar por um xilitol, por exemplo. Sim. No dia que ela tiver um café que não tiver o xilitol e tiver o açúcar, ela vai acabar consumindo café com açúcar. Hoje eu não consumo café com açúcar. Se tiver um café com açúcar, eu não consigo tomar, porque eu já perdi totalmente o hábito. Então, é bom também, porque não tem caloria, os adoçantes artificiais. Porém, se a pessoa conseguir tirar o hábito, seria a melhor estratégia para ela, assim, com certeza. O ideal realmente é você trabalhar e fazer o consumo dos polióis, como nós falamos, né? O stevia, o eritritol, o xilitol. Esses seriam realmente os mais adequados, né, para trabalhar aí. Não que ele não eleve a insulina, né? Isso. A gente tem que lembrar isso, né? Mas a gente pensar ali no menor malefício ao nosso organismo, pensando aí em bem-estar, né? Pensando aí em saúde a longo prazo, né? Perfeito. Melhorar a inflamação. Melhorar a inflamação, isso mesmo. Perfeito. Nós estamos falando dos alimentos inflamatórios, né? E o segundo, doutora Patrícia, qual seria o segundo da nossa lista? O segundo da nossa lista é outro queridinho que quando a gente fala chega a dar até para arrepiar. Para os nossos pacientes. É o glúten, né? O glúten é um alimento hoje, né, que praticamente é base de tudo. Quando a gente viaja, tá em alguns locais, você não consegue nem encontrar ali um alimento, alguma coisa que não tenha glúten. Agora, por quê? Porque, na verdade, por que o glúten é inflamatório, né? E a gente vê isso muito na prática clínica dentro do consultório, como você falou, é um paciente que tem ali uma doença autoimune, tem uma fibromialgia, é um paciente que tem ali uma dermatite crônica, é um paciente que tem ali toda a queixa gastrointestinal, é um paciente que sofre de cólica, tem ali a alteração do aspecto das fezes. Quando você faz a retirada, né, desses alimentos inflamatórios, como a gente vai citar aqui o glúten, você tem uma melhora significativa dessa inflamação. Porque o glúten é uma proteína, né, que ela foi, na verdade, é um alimento que foi modificado geneticamente, que era um trigo, né, aquele trigo do tempo de Jesus, né, então, o pão do tempo de Jesus, mas não era bom? Realmente, aquele trigo realmente era bom. Era diferente do que a gente consome hoje. Era diferente, então hoje a gente tem ali um trigo anão, né, que foi modificado para que ele conseguisse aí ter uma maior produção, para poder justamente alimentar, na verdade, a grande população mundial que cresceu, né, e aí você fazia uma produção em maior escala, com menos perda, e teve que ser modificado geneticamente. Hoje, realmente, o nosso organismo ele ainda não está preparado para degradar essa molécula. Para poder fazer a digestão adequada. Para fazer a digestão adequada. Então, para você ver, dentro do nosso intestino fica aquele muco, né? Entendeu? Que aquele muco, muitas vezes, o que ele faz? Ele agride, na verdade, ele colaba ali, né? Inflama, né? Aquela parede da mucosa intestinal, né? Causando ali uma irritação, né? Que realmente causa essa inflamação. Perfeito. E essa irritação tanto permite a passagem de micro-organismos, algumas coisas que não eram para passar para a corrente sanguínea, como também não deixa absorver alguns nutrientes. É por isso que a gente tem tanto paciente obeso, desnutrido. Desnutrido. Por quê? Porque como ele irrita aquela parede, nós temos ali uma barreira intestinal. Essa barreira intestinal justamente é uma barreira de proteção. Proteção para que o nosso organismo não seja invadido, né, por moléculas inflamatórias. E no momento que você faz o consumo exagerado, repetidamente, em grande consumo, realmente todos os dias ali comendo, colocando sempre para dentro ali aquele alimento inflamatório, não dá nem para o nosso intestino, né? Pô, já vai acabar? Não, aí lá vem mais, né? E lá vem mais. Aí quando não come o açúcar, come o trigo. Aí como não come no trigo, a gente já vai falar o outro, né? Então aí você vai, segunda come, de manhã come o café, de tarde come outro cafezinho, aí na hora do lanche come mais um pudinzinho. Então você vai colocando sempre alimento inflamatório, então não dá tempo. Não dá tempo de reparar, né? Não, então o que acontece? Chega um momento que aquela barreira ali intestinal, que seria uma barreira de proteção, realmente ela começa a penetrar substâncias que não deveriam, causando ali realmente uma inflamação de forma sistêmica,
crônica, porque ela entra ali, ela causa uma inflamação de forma, inclusive, muitas vezes, inflamando até a parte, o quê? Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Por isso que nós temos uma ligação muito grande do nosso intestino hoje. A psiquiatria já tem ali comprovação com a parte do nosso intestino. Por conta que o intestino é a porta de entrada. Tem uma doença muito comum, né? Que é associada às doenças intestinais, doutora. Qual é? Fala para os nossos seguidores aí. Pode falar, doutor Fábio. Depressão. Sim. É importantíssima a relação da depressão com a disbiose intestinal. Com a disbiose intestinal, inclusive com a intolerância alimentar. Exatamente. Uma das causas de depressão, muitas vezes, você tem que investigar a intolerância alimentar. Porque o paciente ele tem intolerância, ele não consegue degradar, não consegue metabolizar aquele alimento. E ele sim pode ser uma das causas, sintomas é a depressão. Perfeito. E o próximo, doutor? Eu posso falar o próximo alimento inflamatório? Pode, que eu adoro senão... esse. Eu adoro esse alimento inflamatório, porque ele faz parte da tríade do café da manhã do brasileiro. Então, sim, o cara acaba de acordar, ele já toma. O café com açúcar. Café com açúcar, leite e o pão. Nós falamos do açúcar e do pão, agora o leite. Então, o que acontece? Olha como é que a gente acorda. Nossa primeira refeição, qual que é o prato principal de café da manhã do brasileiro? Pão, café com leite e o açúcar. Então, assim, nós já acordamos na primeira refeição do dia colocando, já dando uma porrada no nosso organismo. Isso mesmo. E o leite, doutor, ele é muito... Eu já vi muitas reportagens, uns atacam, outros defendem, uns dizem que ele é neutro, outros dizem que ele é... Mas vamos, então, assim, explica pra gente por que desse alvoroço em relação ao leite. Vamos colocar aqui, primeiramente, a gente tem 2 tipos de leites. Tem um tipo de leite, um outro que diz que é leite, né? Vamos ser mais... É isso aí, isso aí. Melhor. Deixa eu tomar aqui minha aguinha, povo. Realmente, nós temos o leite e o outro que dizem que é leite, né? Porque, na verdade, pessoal, aquele leite, realmente, aquele leite, você que morou no interior, você que já foi numa fazenda, você realmente que já viu ali um leite que sai, que você compra, na verdade, ali, chega aquele leite lá naquele papeiro lá, que tem que fazer o quê depois que chegou em casa? Ferver. Se você não ferver aquele leite, 2, 3 horas depois ele tá talhado, tá totalmente coagulado. Coalhado, né? Coalhado, né? Coagulado não, coalhado, né? Coalhado. Então, aquele leite, sim, aquele ali é o verdadeiro leite, porque ali ainda tem todos os micro-organismos, né? Todas a parte que realmente que faz benefício pra gente. E se esse leite coalhado eu não guardar na geladeira, no outro dia amanhã ele amanhece... Podre. Então é um leite que com 24 horas, se você não tiver um preparo adequado dele, ele está podre. Você vai perder esse leite. E aí você imagina, você compra aquele leite que tá ali naquela caixinha ali, que passa 1 ano ali na prateleira do supermercado. Aquilo ali não é leite. É tudo. Menos leite. E aquele leite, aquele tipo de leite, aquele produto, aí sim é um alimento inflamatório. Aquele produto, porque aquele leite que nós compramos lá, que veio lá do interior, aquele que tá lá no interior, aquele que tá lá na vaquinha que saiu, aquele ali é um leite que não é inflamatório. Nem lá em Goiás a gente consegue mais aquele leite quando a gente vai lá pra casa da minha mãe. Não, ela continua tomando, sempre ela tem lá. Tem? Ela fala que é o único que não dá diarreia nela, porque quando ela toma aquele de caixinha, ela fica com diarreia. Olha. E ela perguntou, Patrícia, por que aquele leite, por conta da Dona Valmira, o leite que tá lá na prateleira, para ele permanecer por 1 ano dentro daquela caixa, que aquela caixa, todo aquele material daquela caixa já é cancerígeno, aquele leitezinho ali, aquele produto foi todo modificado. Então, ele foi todo esterilizado, pasteurizado muitas vezes, e aí, ali, até soda cáustica tem. Totalmente modificado. Totalmente modificado, não tem nutriente nenhum, não tem cálcio, não tem. E aí, você ingere aquele leite, e aí ele vai fazer o quê? Agredir o seu quê? Seu intestino. E aí, como é muito comum hoje em dia a gente ver o quê? Depois da agressão que ele faz, a destruição ali, a gente ia evoluir com tanta intolerância à lactose. É tão comum hoje as pessoas que têm intolerância à lactose, não é isso? Isso. Então, é devido ao consumo. Então, assim, a gente tem que repensar. Realmente, é necessário tomar um café da manhã com leite pela manhã? Com esse tipo de leite? Com esse tipo de leite? Por conta que eu digo com esse leite, por conta que é muito difícil a gente aqui conseguir, não acha, né? Mas então é necessário a gente tomar?
Então a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão realmente, pode ser feitas de forma organizada, programada para que você realmente aprenda. Porque não vai ter uma pílulazinha mágica que vai colocar aqui, a gente vai tomar hoje, amanhã eu não vou mais tomar leite, nem vai mais dar vontade. Mas você já tem um hábito, mas você precisa gerar, por conta que você precisa querer algo muito além. E esse além, ele precisa ser realmente feito por você. Precisa ser dado passos para você e nas suas escolhas elas vão estar totalmente relacionadas ao que você vai querer amanhã. Tem que ser algo além do emagrecimento. Tem que ser algo além do emagrecimento. É além do peso. É além de você querer. Então você tem que pensar, realmente saber o que você quer. Porque às vezes, eu vou tomar isso hoje, mas será que você sabe o que você quer? Você quer envelhecer como? Envelhecer todas nós vamos chegar. Um dia. Agora, como nós vamos chegar como lá? Como nós vamos chegar lá, a gente precisa começar a escolher hoje. Né? É no café da manhã, você em vez de começar a diminuir esses alimentos inflamatórios. Pô, estão mandando eu tirar o açúcar do café, o leite do café e o pão. O Ebran tá até triste ali, a nossa editora ali. Ele tá escutando a gente falar que o bicho tá ficando murchinho, coitado. Ele não vai mais nem, né? Pelo amor de Deus. Mas qual que é o seu café da manhã todos os dias, doutora Patrícia? 4 ovos a 6 ovos cozidos, mais praticamente, pessoal, clara, porque eu tenho alergia à gema, né? Eu tomo café preto, sem açúcar, e faço uso de uma porção de frutas com castanha ou semente de chia, gergelim, né? Eu escolho lá uma, né? Eu sempre coloco. E o meu óleo, o azeite de oliva. Mas antes de eu fazer isso, eu comecei a acostumar aqui a comer. Eu amasso 2 bananas e trituro um pouquinho de semente, coloco e misturo na banana e como. Por conta que a banana é um dos alimentos mais ricos em potássio e triptofano, né? Banana pacovan e batata doce às vezes. E a banana pacovan, desculpa. Que é o mesmo seu, né? Você só não come a banana. Outra banana de... Aquela banana que eu como amassada com as sementes. Foi difícil chegar nesse ponto? Foi, não é fácil. Na verdade, foi toda uma mudança por conta que a gente já teve, na verdade, quando a gente tem filhos, né, você quer realmente que às vezes eu sempre pego, né, eu queria que meu filho não comesse, mas os filhos são somente reflexos, né? São os nossos reflexos. Então, para a gente mudar a alimentação, principalmente do nosso filho mais velho, que é o Fabinho, que tinha todo um erro alimentar, nós precisamos ele começar a enxergar o que nós fazíamos. E essa mudança começou por nós dois, né, que a gente começou a conversar, né, e trabalhar a alimentação do Fabinho. E o mais legal é que hoje eu trabalho com meus pacientes, e quem vai comigo sabe disso, eu digo, não adianta você sair tirando tudo. Né? E eu aplico muito o que eu fiz com o Fábio Filho. Então, hoje o Fábio Filho é uma criança de 13 anos, que ele não toma café da manhã sem açúcar, sem o leite, com o whey, come os ovos dele. Isso realmente é opção dele e não foi imposto para ele. Né? Então, cada ano o Fábio Filho ele adere a uma coisa que ele vai inserindo e de forma que não agrida ele, por conta que, imagina, Fábio Filho, tu vai tomar, hoje tu não vai mais comer um sanduíche. E aí nunca mais tu vai comer. Quando ele chegasse na casa da vizinha, na casa de um amiguinho, oferecer, vai comer e daqui a pouco tá escondendo, começar a esconder as coisas de mim. Então ele sabe que ele pode fazer tudo, mas ele tem que fazer com equilíbrio. Então é permitido, a gente libera para ele uma vez por semana, para ele comer um sanduíche, tomar um sorvete, às vezes ele quer uma pizza. Então um diazinho dele, uma refeição dele da semana. Não é o dia do lixo, né? É a refeição do lixo. Não, a refeição, e isso tá bem. Então a Rafa até comenta assim, hoje a mamãe vai deixar eu comer pão. Que é o que ela gosta, né? Então ela vai começando a saber, inclusive isso já é tão coisa dela que a professora na escola dela falou, Patrícia, a Rafa hoje comprou uma pizzazinha. Eu fiquei, será que a Patrícia tá sabendo disso, né? Mas não, então é para ela saber que ela pode. É porque a sexta-feira o lanchinho é o dia da fichinha, da fichinha dela, que ela faz a escolha dela. Mas eu já fico feliz por conta que ela não me escolhe um chocolate, ela não me escolhe um bombom, ela não me escolhe um refrigerante, ela não me escolhe um picolé, né? Então ela vai lá e come uma coisinha que ela tem curiosidade. Não tem como você não dizer que não tem. É complicado para criança. O que eu falo para os pacientes é o seguinte, são degraus que a gente precisa subir. Né? Se você pega o teu café da manhã, se você que está nos assistindo agora toma café da manhã, leite, café e açúcar e come pão, você não vai conseguir deixar os 3 de uma vez só. Não. Escolha um. Isso mesmo. Se adapte. Eu vou substituir o pão pela batata doce, pela macaxeira, sei lá,
Alguma coisa que no outro momento a gente pode falar o que seria a substituição mais adequada. E persista naquele. Cada degrau que você subir, não volte. E faça alguma coisa que você consiga manter. Eu vou tirar o leite, mas eu não consigo ficar sem leite. Eu vou fazer hoje um leite de coco, eu vou fazer hoje um leite de amêndoas. Você vai conseguir manter esse leite? Faça algo que você consiga manter. Que seja sustentável, né? Pequenos passos sustentáveis. Pequenos passos e sustentáveis. E comece a aprender, na verdade. A grande diferença está em você manter uma consistência, se organizar e manter uma consistência. Depois isso já vira A consistência é mais importante do que a intensidade. Se você que está nos ouvindo agora largar o café, o leite, o açúcar, o café e o pão no seu café da manhã, provavelmente você não vai conseguir dar consistência nisso. Em algum momento você vai acabar voltando para os 3 de uma vez só. Sim. Então vão pequenos passos. E se alguém que você conhece largou os 3 e conseguiu manter? Ótimo. Ótimo, parabéns. Né? Mas não se compare a ninguém, você é único. Você é único, não se compare, não queira se comparar, não queira copiar ninguém. Faça uma coisa que você consiga manter. Então, dê pequenos passos dentro da sua realidade, o que você consegue realmente, que não vai agredir você, o fato de você permanecer isso aí todos os dias, fazendo aquele pouquinho ali ao longo de alguns dias e alguns meses, na verdade dias não, alguns meses, aí você vai realmente ter mudado esse hábito e aí começar a inserir novos alimentos. Perfeito, doutora. E vamos lá, vamos continuar aqui na nossa caminhada, aqui na nossa lista, aqui, cortando, tesourando aqui os alimentos inflamatórios aqui para os nossos seguidores aí ficarem loucos hoje aqui com o que eles não podem ou não deveriam comer. É verdade. Vamos para o 4º alimento inflamatório. O 4º alimento nós poderíamos colocar ali o óleo de soja, né? O óleo de soja, por conta que você muitas vezes prepara aquele alimento, eleva esse óleo a altas temperaturas, a mais de 100 graus, então isso aí ocorre ali todo um processo ali de formação de gorduras saturadas, né? E faz um malefício também enorme, né? Então, a gente poderia citar aqui vários, passar aqui refrigerante, né? Com alto consumo ali de açúcares, ácido fosfatídico, né? A gente poderia colocar aqui tudo que é produto industrializado, né? Aquele ketchup, aquela maionese que está dentro, a margarina, né? Que a gente poderia falar aqui, passar aqui que nem alimento é. Que nem alimento é, né? Que se você pegar aqui, eu sempre lembro, né? Se pegar aqui um potinho de estrume, um potinho da margarina, se você colocar lá para ver quem é que vai, o que os bichinhos vão procurar querer comer, ninguém vai lá no potinho de margarina. Vai lá no potinho de estrume. Vai lá no potinho de estrume. Então, a gente precisa realmente fazer boas escolhas. O óleo vegetal, ele é levado a altíssimas temperaturas para que se consiga extrair o óleo, por isso que ele é tão inflamatório. E uma substituição boa para o óleo vegetal, que acaba sendo um alimento anti-inflamatório, é o azeite de oliva. O azeite de oliva ele não é levado a temperaturas. Sim. É um óleo que ele é extraído através só da prensa. Sim, sim. Só da prensa. Então ele ajuda bastante. É uma boa substituição para o óleo de soja. Né, que dá para melhorar bastante a qualidade nutricional que a gente usando o azeite de oliva. Então, o que você vai selecionar? Como você vai selecionar se esse alimento é ou não é inflamatório? Esses aqui são os básicos, tá, pessoal? Mas é você trabalhar para que você descasque mais e desembale menos. Então, pense, tudo que vem da natureza... Eu tenho um paciente que fala aquele ditado russo de um paciente, outro ele fala assim, tudo que vem de Deus presta, tudo que vem de homem não presta. Entendeu? Mais ou menos assim. Tudo que Deus fez presta. Tudo que Deus fez presta, a hora que o homem bota a mão, inventa, muda alguma coisa, fica ruim. Não presta, né? Então, assim, ele fala... foi mais ou menos assim um ditado que ele falou, e eu achei super interessante, porque se você pegar as frutas, se você pegar os legumes, se você pegar os tubérculos, né? Comida de verdade, presta. Presta. Aí, quando você vai pegar, o cara inventou uma bolachinha, inventou um negocinho, inventou um suquinho de caixinha. Inventou um espremedor de fruta, que você espreme a laranja e coa ela e vira um xarope de frutose com volume altíssimo. Não que não seja bom do ponto de vista nutricional, mas para quem é diabético, para quem precisa emagrecer, um suco, por exemplo, não é uma boa opção de escolha. Quando a gente for pensar em emagrecimento, aí a gente vai entrar já em outro ponto. Mas o suco é bom se a gente for colocar em comparação a um refrigerante. Se esse suco não for adoçado, realmente ele é melhor. Né? Melhor. Mas era muito melhor se você consumisse a fruta. Né? Entra naquela questão que o seu paciente falou, né? O homem botou a mão. O homem botou a mão, fez o quê? Criou o espremedor de fruta, tirou, coou, você pega só aquele xarope. Dependendo da quantidade que você tomar, passa a não ser saudável. Sim. Outra coisa que a gente faz também, que é muito comum aqui na nossa região, é a tapioca.
né? Você pega a macaxeira, que é bom, vem da terra, vem de Deus, como diz o nosso paciente, né, seu paciente. Aí o homem criou o processamento para poder virar aquele pozinho branco de alto índice glicêmico. Não, mas aí, doutor Fábio, não vem tirar a tapioquinha do meu paciente, não, aquela tapioquinha caboquinha, por favor, entendeu? Até eu gosto. Aí entendeu? o X caboquinho, e aí bota além da tapioca, ainda bota banana frita no óleo de soja. Não, aí vai o com queijo calma. com leite. Não, vai com calma. Olha, eu falo pra você, se você passar a semana toda comendo, vai no final de semana, quer comer sua tapioquinha? Coma. Ela não vai acabar com toda a sua semana. Agora não dá pra comer tapioquinha. Todo aí na hora, dia. Não, a tapioquinha, não. Aí porque você pode ter vários tipos, né? Você, por exemplo, hoje eu tive um paciente que ele tava me falando pra mim, doutora, eu tô triturando a linhaça e aí eu tô fazendo a tapioquinha da farinha da linhaça. Tudo bem. Entende? Então, assim, tudo bem, você tá fazendo, já tirou o pão, tá fazendo assim, Sim. Perfeito, tá ótimo. Então, eu acho que assim, você tem que achar ali seu meio termo. São os degraus, São né? os degraus, você tem que achar ali, porque essas coisas assim, muito... assim, eu sou muito realmente aversa a isso. Eu, particularmente, eu sou muito aversa a isso, por conta que, pra mim, tudo que é demais, tudo que é 100% radical, não, pra mim isso não serve. Realmente não serve, por conta que tem dias e dias. Tem dias e dias, a gente tem que entender. Sempre eu falo, cara, entender, você tratar emagrecimento é você realmente querer ouvir. Tem que trabalhar autoconhecimento. Autoconhecimento, mas assim, e ele tem que fazer esse autoconhecimento, ele tem que entender o que é melhor para ele. Ele tem que trabalhar dentro de um equilíbrio. Por conta que você vem numa mudança muito drástica, por conta que você não tem que só mudar a alimentação, você tem que mudar a alimentação, você tem que trabalhar o seu sono, você tem que trabalhar o seu intestino, você tem que trabalhar o consumo de água, você tem que trabalhar... Então, atividade física. São muitas coisas que ele vai trabalhar. Então, essa coisa radical é legal pra, às vezes, só para algumas pessoas. Então, sabe aquela receita de bolo 100%? Ela não funciona para assim. Cada pessoa tem uma identidade. Você precisa entender o que aquela pessoa precisa, o que ela consegue fazer, porque é muito além do peso. Ele não é só você mudar, descer a balança, aquele número na balança. Não é só você simplesmente colocar aquela roupa e ir naquela loja e pedir qualquer roupa, o número, e você simplesmente ter o número que você precisa usar. Não é simplesmente só você chegar e colocar-se para brincar com o filho, levantar, pular, correr, sem sentir as dores. É você acordar de manhã e você ter disposição. É simplesmente você escolher como você vai envelhecer. Então, na verdade, tudo depende de uma escolha. Tudo depende do que você quer. E isso é individual. Então, o paciente, ele precisa realmente... A primeira coisa é saber o que ele quer, porque se ele não quer, não tem quem faça acontecer. Ele tem que querer a mudança. Ele tem que querer. E achar a tua individualidade. Eu tive um paciente uma vez que eu gosto de comentar, ele falou, doutora, eu não deixo o meu pão. E ele emagreceu, que ele precisava emagrecer comendo o pão dele. Mas o que ele teve que fazer? Tirar outros alimentos. Compensou em outra coisa. Compensou em outra coisa. Então, são situações que você precisa fazer. É aquela coisa da consistência que nós falamos. Então, se ele sabe onde é que ele quer chegar, se ele se organizar, se ele manter uma consistência, dentro da necessidade dele, do que ele consegue fazer, ele vai conseguir. Perfeito. É o déficit calórico. Não existe emagrecimento sem déficit calórico. Não. Agora, é aquela questão que às vezes a gente acaba indo pelo caminho mais radical, porque onde você consegue um resultado de repente melhor, mais rápido, porém não consistente. Consistente, não duradouro. Não duradouro, exatamente. Né? Aquele, a gente falou aqui do café da manhã do brasileiro, que é o pão, café, pão, açúcar e o leite. Qualquer uma pessoa que é acostumada a comer isso, ela tirar isso amanhã e dizer que nunca mais vai comer, provavelmente ela não vai conseguir manter isso por muito tempo e vai acabar retornando. Doutora, e rapidamente aqui, quais seriam alguns alimentos anti-inflamatórios? Então, alimento inflamatório tem aqueles alimentos que são anti-inflamatórios. Dá algumas dicas pra gente aqui sobre os nós alimentos temos ali anti-inflamatórios. uma pessoa que quer trabalhar, nós, na verdade, que precisamos trabalhar, a gente precisa trabalhar o consumo de alimentos anti-inflamatórios, né? Que são alimentos, os vegetais, os legumes, né? Que, né, a gente precisa também lembrar que, rapidamente, os probióticos. Sim. Probióticos são substâncias vivas, né, que trabalham ali na proteção dessa barreira. A gente posso citar aqui um para você, dois, na verdade, o kefir, né, que é um alimento aí que é muito comum da água, né, e vocês também fazem da parte do leite. Tem aqueles produtos lácteos, né, que são os danoninhos, né, os iogurtes, né, os Activias da vida. E nós temos também a kombucha,
Isso é um probiótico que nós precisamos consumir para trabalhar ali na proteção e no benefício do nosso organismo. Um outro alimento são os pré-bióticos, que são as fibras solúveis e as não solúveis. Então, a gente encontra ali, como eu falei, nos vegetais, né? Nas frutas, né? Nas folhas, né? Nos grãos, né? Então, a gente precisa trabalhar aí as fibras, entendeu? Uma média de 20 a 30 gramas de fibra por dia. E é importante que você lembre, se você tem prisão de ventre, não faz cocô todo dia, não evacua todo dia, é preciso que você nunca comeu fibra, nunca se tocou na realmente adequar esse consumo de fibra, fazer uma maior ingestão de água, para você não ter ali o efeito ali de ainda prender, aí travar. Um rebote ali na hora que aumenta a ingestão de fibra. O aumento dessa ingestão de fibra. Então, você precisa trabalhar isso realmente no consumo de comida de verdade e trabalhar a mudança, né, dentro do seu tempo realmente, que é uma busca aí que você vai ter para você ter saúde. Isso não é perda de peso, isso não é hipertrofia. É qualidade isso nutricional. É qualidade nutricional do que você vai estar ingerindo. É seu combustível, escolher realmente um combustível de qualidade. Perfeito, doutora Patrícia. Então foi ótimo essa conversa, aprendi bastante hoje aqui com a senhora. Também aprendemos juntos. Aprendemos juntos, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessas super dicas aqui que passamos para vocês. E continue acompanhando o nosso canal. Né? Isso aí. Siga lá no Instagram, doutor.fabio.rodrigues.manaus e assine o nosso canal e ative o sininho lá para receber as nossas notificações e aguardo vocês no próximo episódio. Isso aí, pessoal, foi um prazer aqui dividir aqui um pouquinho aqui do nosso conhecimento aqui com esse grande homem aqui, Dr. Fábio. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai estar encerrando aqui mais um assunto que foi os alimentos inflamatórios. Fica a dica para vocês aí, façam uma boa escolha, porque realmente isso é você escolher o combustível que você vai estar dando aí à sua máquina, que é você, tá? Então, me sigam no Instagram, doutora Patrícia Santiago, _, tá? Ativem as notificações aí para receber as informações, tá? E vamos para a próxima, hein?